Rapaziada, e essa situação do Vinícius Júnior lá no Real Madrid, né, cara? O Vinícius Júnior realmente pode sair do Real Madrid. Eu tava dando uma olhada numa informação aqui muito curiosa. Olha só isso aqui, cara. Vocês já viram isso aqui? Eu tava vendo o salário do David Alaba aqui. Se a gente parar pra olhar, na última temporada, em 2024-2025, o salário anual do David Alaba foi 19,4 milhões. Enquanto que o salário do Vinícius Júnior foi 18 milhões de euros, tá? Então, assim, dá pra começar a entender o porquê que o Vinícius Júnior tá ficando insatisfeito e quer uma renovação de contrato no Real Madrid, né? E, cara, é realmente, assim, uma situação muito assustadora. O Mbappé, então, ganha muito mais, né? E é óbvio que isso dá pano pra intriga, né? Pra treta. Tava dando uma olhada aqui, cara, num vídeo aqui lá do canal Minuto 93, dele falando, né, sobre essa possível saída do Mbappé, porque a Arábia Saudita tem o plano maquiavélico de contratar o Vinícius Júnior e não é de agora, né? Vamos dar uma olhada então, cara, nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês se inscreverem lá no canal do Minuto 93 também. E é nóis, partiu! Júnior, astro do Real Madrid, um dos grandes jogadores da atual geração, um cara que é postulante à bola de ouro, acabou de ganhar o FIFA The Best, é o Vini Júnior, todo mundo conhece. Ele pode estar prestes a deixar o Real Madrid pela bagatela de 350 milhões de euros, loucura, que seria, né? A maior transferência da história do futebol, superando a ida de Neymar ao PSG. Não é exagero dizer Seria 1,5 bilhão de reais, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha. que essa proposta pode abalar não só os bastidores de Madrid, mas também reescrever o rumo do esporte, cara. E a pergunta que não quer calar é: será que o Vinícius realmente vai trocar o topo do mundo jogando no futebol europeu de mais alto nível, a idade que ele tem, porque é jovem ainda, e ainda por cima em ano de Copa do Mundo, jogando no Real Madrid, que é a camisa mais pesada, o maior prestígio que ele pode ter, tudo isso por 350? Nossa, é muito dinheiro, é muita cifra, velho. A resposta envolve muito mais do que cifras. Estamos falando de legado, de glória, ambição e o futuro do futebol global. Isso pode mudar tudo, cara. Os árabes não estão pra brincadeira. A gente vai comentar sobre o futuro do Vinícius no vídeo de hoje. Cara, já imaginou dois... Cara, eu tava fazendo o cálculo aqui, acho que isso aí dá quase 2 bilhões de reais. Você imaginou se eu ser contratado por 2 bilhões de reais? Caraca, é maior que o PIB, daqui a pouco tá maior que o PIB do Rio de Janeiro aqui. O Vinícius Júnior tá valendo mais que o Brasil daqui a pouco, né, pô? Doideira, mano. Salve, rapaziada, Geek na voz, e a notícia que está abalando todas as estruturas, até porque veio de uma fonte muito confiável, que tem acertado muito em relação a jogadores europeus, simplesmente cravou que a Arábia Saudita não vai descansar até contratar o Vinícius Júnior, e eles estão prestes a fazer uma oferta ao Florentino Real Madrid de 350 milhões de euros, cara, pra poder garantir o Vinícius Júnior. A gente sabe há muitos anos que é o sonho dos sauditas, dos clubes, ter o Vinícius Júnior, que é um dos maiores jogadores, uma das grandes grifes hoje do futebol mundial, atuando pelo sauditão, velho. Eles querem isso a qualquer custo. E não é qualquer jogador, é um dos pilares, um dos caras que carregam o Real Madrid nas costas nos últimos anos, velho. Estamos falando de uma proposta que, se concretizada, vai entrar para a história, né? Uma oferta de 350 milhões de euros é um negócio absurdo. Só que primeiro a gente precisa entender o contexto dessa proposta. Por que que os sauditas estão fazendo isso, estão insistindo, porque, novamente, repito, não é a primeira vez que os sauditas estão de olho no Vinícius Júnior, oferecendo muito dinheiro. Pelas minhas contas, já é a segunda ou terceira oferta que eles estão prestes a fazer pelo Real Madrid. A gente já teve essa história ano passado e agora volta a acontecer, velho. Porque essa proposta não surge do nada. Ela é fruto de um movimento maior, de uma estratégia a longo prazo que a Arábia vem construindo no futebol mundial. Eles querem os grandes jogadores da Europa, velho. E por que o interesse é um dos nossos? Quais as motivações por trás dessa oferta colossal? E como isso pode afetar o futuro do Real Madrid, né? É o que eu falei, meus amigos. Até a gente chegar no cerne da questão, tem todo um contexto que vocês precisam entender, porque esses caras da Arábia, repito, não vão descansar até ter o Vinícius Júnior ou alguma estrela do tamanho do Vinícius. Pois, como sabemos, né, a gente acompanha, o futebol saudita está investindo muita grana para poder arrancar os grandes jogadores, os grandes craques da Europa. E tudo isso para poder passar uma boa imagem do país e se tornar o centro do futebol, ou pelo menos tentar rivalizar com a Europa. Eles não vão conseguir nem a pau, porque meia dúzia de pessoas assiste hoje o campeonato saudita. Mas eles estão tentando, né? E para isso eles não estão medindo esforços. É muita grana, é contratações de jogadores
jogadores renomados, é construção de estádios modernos, investimento em infraestrutura, tudo isso para atrair os melhores talentos e aumentar o nível do campeonato local. E essa estratégia, né, impulsionada pelo fundo de investimento público que detém a propriedade de vários clubes sauditas, mudou a dinâmica do mercado da bola. Se a gente pega o Cristiano Ronaldo, né, o Neymar não, porque ele foi, mas já voltou, mas tem o Benzema, tem o Kanté, Riyad Mahrez, aí tem o Firmino, cara, grande jogador, até jovens. O Theo Hernandes, se eu não me engano, ele já fechou com foi o Al Hilal, foi um desses clubes sauditas. Cara, Theo Hernandes tá indo pra Arábia, o cara tem tipo 27 anos, ele devia estar no auge físico, no auge dele na Europa, e ele aceitou a proposta da Arábia com 27 anos. Então assim, ninguém tá salvo nessa brincadeira não, os sauditas estão chegando com muita grana, eles estão levando jovens, velho. Só que agora eles querem mais, não basta ter jogadores consagrados, a Arábia Saudita quer ter os melhores do mundo, no auge da forma física, né, eles jovens, disputando o campeonato local. E é por isso que eles estão insistindo mais de uma vez no Vinícius Júnior, porque a chegada do Vini aos 24 anos de idade na Arábia Saudita, sendo o atual melhor do mundo, iria quebrar todos os paradigmas, iria mudar completamente esse esporte, eu não tenho dúvidas disso. Afinal, a chegada de um craque como o Vini Júnior seria um golpe de mestre, né? Porque além de agregar qualidade técnica, ele traria visibilidade, iria atrair mais torcedores e, consequentemente, aumentaria o valor da liga. Cara, só pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, no contrato que eles estão prestes a oferecer a Vinícius, e o valor de transferências ao Real Madrid é papo de 1 bilhão de euros de salário pro Vini Júnior nos próximos 5 anos. Cara, é muito dinheiro, gente. Não dá, cara. Não dá pra recusar isso. É difícil, mano. Só que pra gente... realmente. Porque olha o que eu falei no começo desse vídeo aqui, né? A gente tá falando do Vinícius Júnior que atualmente ganha 18 milhões de euros por ano. Se ele vai em 5 anos ganhar 1 bilhão... mas é 1 bilhão de euros ou de reais? Eu não lembro agora o que ele acabou de falar. Não é possível, 1 bilhão de euros não é possível, né? 1 bilhão de euros, será? É muito dinheiro, gente. Não dá, cara. Não dá pra recusar. Pera aí. 1 bilhão de euros. Caraca, é 1 bilhão de euros, meu irmão. Caraca, doideira. Então, se é 1 bilhão de euros, então em 5 anos, é isso que ele falou? Salário pro Vini Júnior nos próximos 5 anos. Então, seria uma média aí de 200 milhões por ano, certo? Que aí em 5 anos daria um total de 1 bilhão. Cara, seria simplesmente... A Arábia quer oferecer, então, simplesmente 10 vezes... Um pouco mais de 10 vezes o que o Vinícius Júnior ganha hoje no Real Madrid. Caraca, é loucura mesmo, hein? Porra, 10 vezes... Cara, doideira. 5 anos o cara tá bilionário, mano. Bilionário em euro, né? Não é realzinho, não. O cara vai chegar aqui e vai comprar o Morro do Corcovado, né? Vai comprar lá... Sei lá, vai comprar o Rio de Janeiro inteiro. Dá pra comprar aqui o Rio de Janeiro inteiro, né? Com esse valor aí. Tá maluco, cara. Doideira, né? É insano isso. Cara, é muito dinheiro, gente. Não dá, cara. Não dá pra... A gente pensa, né? Pô, nunca que o Vinícius Júnior vai sair do Real Madrid, não sei o quê. Tá bom, mas a gente não tá pensando em 1 bilhão de euros em 5 anos. Tá? Isso aí, irmão... A gente não tá pensando nisso, né? 1 bi em 5 anos? Cara, é loucura. Pra recusar isso é difícil, mano. Só que pra gente entender por que a Arábia Saudita tá disposta, né, a oferecer tanto dinheiro assim pelo Vini Júnior, a gente precisa compreender o que é o Vini Júnior em campo, o que ele atrai, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Obviamente são mais lados positivos, né? Você ter o Vini Júnior no seu time é melhor do que não ter. Mas a gente tá falando de um jogador que é o atual melhor do mundo, segundo o FIFA The Best. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele é jovem, tem explosão, ele é muito inteligente, é muito criativo e, acima de tudo, uma capacidade de decidir jogos que poucos têm. Ele é um jogador que encanta pela sua ousadia, pela sua habilidade de desequilibrar as defesas adversárias, cara, porque com a bola nos pés, ele é um malabarista. Ele é capaz de driblar, passar e finalizar com precisão, e sem a bola, ele também é um guerreiro, né, que luta, marca e se entrega ao máximo pelo time. Nessa última temporada nem tanto, mas a gente sabe da entrega do Vini. E o Vini Júnior é um jogador que mistura alegria, que mistura paixão, né, que atrai as pessoas ao estádio. É um jogador moderno, de muita versatilidade, de muita velocidade, pode jogar em mais de uma posição, ele é versátil, pode ser tanto ponta esquerda quanto esse segundo atacante. Contra o City, o Bayern de Munique, lá na temporada 23-24, o Vini chegou a jogar de falso 9. Cara, ele é um dos grandes da Europa, ninguém duvida disso. É um ponta que joga pelos lados, mas que também busca o centro, né, que constrói e finaliza. É um jogador que sabe o que fazer com a bola no pé e que toma as decisões certas na hora certa. Ele é o tipo de jogador que faz a diferença, que muda o rumo de uma partida com um lance genial, com um gol espetacular. É um jogador que enche os olhos, que faz a gente se levantar do sofá e vibrar cada jogada, velho. E obviamente o que chama muita atenção é...
Não na seleção, né? É a velocidade, é a explosão, é o drible, é a inventividade. Isso quando o Vini tá em boa forma, né? Porque cá entre nós, apesar dos bons números nessa temporada aí 24 e 25, né? Que se eu não me engano, o Vini terminou com mais de 40 gols e assistências, só que as sensações do Vini nessa última temporada não foram lá muito boas, especialmente nos grandes jogos, que ele ficou um pouco sumido. Mas cara, o Vini no Prime não tem o que argumentar. Ele literalmente foi eleito o melhor jogador do mundo segundo a FIFA. Esse é o nível do Vini Júnior, é nível de melhor do mundo, velho. E o impacto dessa possível saída do Vini Júnior para a Arábia Saudita, cara, isso vai reverberar em todos os sentidos, seja internamente no Real Madrid, seja externo, seja no mercado da bola como um todo, seja na visão que os sauditas vão ter a partir de agora dos europeus, porque novamente, se Vini Júnior, no auge dele, no auge físico, da juventude, aos 25 anos, ele for para a Arábia Saudita, o atual melhor do mundo, jogar na Arábia Saudita, vocês podem ter certeza que vai mudar tudo no futebol, todos os paradigmas. E eu vou ser bem sincero, tá? É uma opinião bem polêmica minha, que talvez vocês concordem ou não, mas eu acho que em termos táticos não seria um grande problema para Xabi Alonso e Florentino Pérez perder o Vinícius Júnior nesse momento, porque ao lado do Vinícius tem um cara aí que joga na ponta esquerda, não sei se vocês conhecem, um tal de Kylian Mbappé, que é tão bom quanto o próprio Vinícius. Então eu acho que neste momento a situação, né, o cenário do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, essa questão da renovação, né, que tá pausada, que parecia que tava tudo certo, que saiu notícia no passado que o Vini iria renovar, que era uma questão de tempo para anunciar oficialmente, mas congelou, tá? As informações que a gente tem é que a renovação do Vini com o Real Madrid está paralisada nesse momento, porque eles estão tentando encontrar o melhor acordo para ambos, né? O Vini, ele quer 30 milhões de salários e o Real Madrid não quer cobrir esses 30 milhões, e aí entra a questão de ego, né? Porque o Vini, ele quer se sentir mais valorizado dentro do Real Madrid, porque, pô, ele vê o Mbappé, chegou agora, né? Já tá sentando na janela, já tá ganhando perto de 30 milhões, e o Vini não ganha isso, ele quer ganhar igual ao Mbappé, ou então superior, porque ele acha que merece isso. O Vini, nas últimas 2 temporadas ou 3, fez por merecer, pelo menos receber um salário de Kylian Mbappé, e é isso que ele tá cobrando no Real Madrid. Pelo menos 30 milhões de, não que seja pouco, né? Mas 30 milhões igual ao salário que o Mbappé ganha, que é um cara que acabou de chegar no Real Madrid, enquanto o Vini tá aí há muito tempo, decidindo jogos, ele já é ídolo da torcida, ele já é campeão de Champions, um cara fundamental nas últimas 2 conquistas de Champions, e ele quer se sentir valorizado. Mas o Real Madrid a gente conhece, né? Como é que funciona a política de renovação, de Florentino Pérez, e o clube tá acima de todo mundo, especialmente o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? E o impacto emocional na torcida seria muito grande, né? Porque o Vini, como eu disse, ele é ídolo, ele é um dos jogadores mais queridos pelos torcedores do Real Madrid, e a sua ausência seria sentida, e a torcida teria que se adaptar a uma nova realidade, cara. E algo interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar dessa situação do Vinícius e essa oferta da Arábia, que o bicho tá pegando. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue as nossas redes, tá? Do Minuto 93, que eu tô postando conteúdos exclusivos por lá, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Mas por outro lado, né, a venda do Vinícius poderia trazer benefícios financeiros para os cofres do Real Madrid, porque com o dinheiro da negociação, o clube poderia investir em novas contratações, reforçar o elenco e buscar novos talentos. Claro que a diretoria do Real Madrid teria que avaliar cuidadosamente os prós e contras, né, analisar os riscos e as oportunidades e tomar a decisão mais acertada para o futuro do clube, pelo bem do Real Madrid. Cara, é o que eu costumo dizer, nunca na vida de vocês deem muito dinheiro para Florentino Pérez. Se pingar 350 milhões, né, que é o que a Arábia quer oferecer pro Pérez, nas mãos desse cara, nas mãos desse velho, eu nem digo a vocês o que vai acontecer. O que esse cara vai fazer no mercado seria uma completa loucura. E é importante ressaltar que mesmo com essa oferta, o Real Madrid não é obrigado a vender, né? O clube pode recusar a proposta, manter o jogador e seguir em busca de títulos. E a decisão final será tomada pela diretoria em conjunto com o jogador e seu staff, velho. Se você perguntasse isso pra mim, né, se Vini Júnior vai sair do Real Madrid, se ele vai pra Arábia, se o Real Madrid, o Florentino Pérez aceitaria esse dinheiro na temporada passada, eu diria que não. Eu acho que na temporada passada, especialmente 23-24, né, que foi o grande auge do Vinícius e que o Real Madrid precisava, necessitava do Vinícius, porque o time era pra ele, né, sem Benzema, sem os outros jogadores, o time jogava para o Vinícius Júnior e conquistou Champions e Liga graças ao protagonismo do Vini. Eu diria que não. Eu diria que a diretoria iria fechar as portas completamente para qualquer tipo de saída do Vini e iria renovar o contrato dele urgentemente. Só que agora a situação mudou. E mudou por quê? Por
por conta da Tortuguita. Kylian Mbappé já está no Real Madrid. Hoje o Real Madrid já tem outro jogador franquia. Se o Vinícius Júnior saísse, obviamente que o time como um todo iria sentir, porque é um grande jogador, é atualmente o melhor do mundo, segundo o FIFA The Best, mas cara, você já tem o Mbappé no elenco, você tem esse cara que pode jogar pelo lado esquerdo, e é a posição favorita do Mbappé, né? É pra esquerda, cortando pelo meio. Então assim, Vini saindo hoje, na atual temporada, não iria ser um baque técnico muito grande pro Real Madrid, porque já tem outro cara que é tão bom quanto o Vinícius, e que joga na posição dele, que é o Mbappé. Mas se você me fizesse essa pergunta na temporada passada, quando o Real precisava mais do que nunca do Vini, né, que era bola no Vini e ele que resolva tudo pra gente, eu diria que nunca que o Real Madrid deixaria o Vinícius sair ou iria negociar o jogador. Só que hoje o cenário... Cara, uma coisa que eu fico imaginando, tá? Imagina só o Xabi Alonso, agora o Real Madrid, ele tá numa pegada nova, né? Treinador novo, vida nova, não sei o quê. Imagina se o Xabi Alonso chega na seguinte conclusão: olha, não tem como montar um time competitivo com Vinícius Júnior e Mbappé ao mesmo tempo. Vamos supor que o Xabi Alonso chegue nessa conclusão. O Mbappé, cara, é uma estrela mundial aí, mais midiática, né? Tem mais moral mundialmente do que o Vinícius Júnior. Vamos falar a verdade. Apesar do Vinícius Júnior ter ganhado The Best, não sei o quê, o Mbappé é visto como um craque maior do que o Vinícius Júnior. Recebe um valor maior do que o Vinícius Júnior lá, no contrato dele, quando ele aceitou vir para o Real Madrid. Veio de graça, né, para o Real Madrid. Parece que tudo tá muito encaixado, muito certo pro Mbappé ser o novo ídolo do Real Madrid. E parece que, assim, se as coisas não derem certo em campo, o que vai ser o jogador que será sacrificado para que as coisas comecem a dar certo não vai ser o Mbappé. Porque o Vinícius Júnior já ganhou, já passou o tempo dele e tal. Eu acho, cara, sinceramente, que o Florentino dá preferência para o Mbappé. Eu tenho essa impressão, cara, sinceramente, pessoal. Então imagina, o Xabi Alonso chegando lá e falando assim, não, pô, não tem como, cara, não tem como fazer um time aqui, eu já tentei de todas as formas, o Ancelotti tentou também, não deu certo. Vinícius Júnior e Mbappé não se entendem, já vi em campo que isso não vai rolar. Cara, o que você acha que eu falei? Uma proposta de 350 milhões. Só acha que o Florentino não aceita? Assim, não é o preço do Neymar, é quase o dobro do que o Neymar. Não, quase o dobro, exagerei, né? Exagerei. O Neymar foi 222, né? E o Vinícius seria 350 aí. Então, assim, é uma diferença razoável, né? Mas não é o dobro. Enfim, cara, sei lá, é uma coisa muito louca, né? É muito difícil imaginar o Vinícius Júnior aceitando, por exemplo. Vai perder também o auge da carreira. Vai perder a carreira toda dele, lá 5 anos na Arábia. Tá bom, eu sei que o salário é 10 vezes maior do que ele ganha no Real Madrid, mas, pô, tem todo o aspecto aí de que nunca mais vai voltar a carreira dele, né? Nunca mais. Aí, como é que vai ser o Vinícius Júnior? Não vai ser ídolo da seleção. Se bem também que na seleção tá difícil pra ele, né? Mas, enfim. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. Vou deixar aqui embaixo o link do canal aí, o Minuto 93, para vocês se inscreverem lá, tem vários vídeos bacanas. Acho que principalmente sobre o Real Madrid, né? Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem lá e se inscreverem. E é nóis, beleza, pessoal? Tamo junto aí, então. Um forte abraço, valeu e até o próximo.